Você já reparou que nas embalagens de alimentos sempre há uma das seguintes frases: contém glúten ou não contém glúten? Entenda o que isso significa e como tratar a doença celíaca. Escute agora o Momento Saúde Naval com a primeiro-tenente Ana Stenzel, nutricionista da Escola Naval. A doença celíaca é uma doença de caráter autoimune que ocorre devido à exposição ao glúten e que afeta o intestino delgado de indivíduos geneticamente predispostos. Na prática, o que acontece é que uma pessoa com doença celíaca não é capaz de absorver o glúten. Então o organismo dispara uma resposta inflamatória exagerada e acaba agredindo a própria mucosa intestinal. E a partir de então surgem os sintomas que são característicos da doença. E esses sintomas podem acontecer logo nos primeiros meses de vida de uma pessoa ou até mesmo na fase adulta. E, em sua maioria, eles estão relacionados ao próprio sistema gastrointestinal, podendo haver fortes dores abdominais, gases, diarreia, distensão abdominal e vômitos. Mas também podem ocorrer outros sintomas que não são estritos a esse sistema, como erupções na pele, enxaqueca, osteoporose e diversas deficiências nutricionais devido à má absorção de nutrientes. É importante ressaltar que a doença celíaca não tem cura e, portanto, o tratamento que envolve a exclusão do glúten da alimentação deve ser feito durante toda a vida. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o glúten não é um carboidrato. Ele é uma proteína que está presente em cereais como trigo, centeio e cevada. É muito comum as pessoas perguntarem o que podem ou não comer, pois muitas dúvidas surgem em torno da alimentação. E a regra é simples: alimentos sem glúten são permitidos e alimentos com glúten devem ser retirados da alimentação. Para deixar um pouco mais claro, as pessoas com doença celíaca podem comer frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carnes, ovos, leite, milho, entre vários outros alimentos. E devem eliminar da sua rotina alimentar os que são derivados de trigo, centeio, cevada e malte, como pães, bolos, biscoitos, algumas massas e cerveja. E isso não significa dizer que nunca mais a pessoa que tem doença celíaca poderá comer um pão ou um bolo, pois ela pode lançar mão de outras farinhas, como a farinha de milho, polvilho doce, polvilho azedo, farinha de arroz, de araruta, e assim adaptar algumas receitas que tradicionalmente levam a farinha de trigo em sua composição. O fato é que aderir a uma alimentação isenta de glúten não é tarefa fácil, pois ele está presente em diversos produtos industrializados e alguns não são muito óbvios, como os achocolatados, os molhos prontos, ketchup, maionese, alguns tipos de queijos e embutidos. Isso ocorre pois esses produtos são processados em máquinas onde houve também o processamento de cereais que contêm glúten. É o que chamamos de contaminação cruzada. Por isso, é muito importante que o paciente com doença celíaca leia atentamente os rótulos dos produtos, pois todos os alimentos industrializados devem trazer em seu rótulo obrigatoriamente as inscrições: contém glúten ou não contém glúten, conforme for o caso. E para finalizar, um outro cuidado a ser tomado é que ao comer nas ruas, em restaurantes, lanchonetes e em outros estabelecimentos, não se deve confiar em alimentos cuja procedência é desconhecida ou cujo processo de manipulação não é confiável. Um exemplo: batata. É um alimento que naturalmente não contém glúten, mas se ela for frita em um recipiente no qual já ocorreu a fritura de algum alimento empanado com farinha de trigo, pode ter acontecido contaminação cruzada. E assim, ao ingerir a batata frita, uma pessoa com doença celíaca pode acabar passando mal. Bom, então caso haja suspeita de doença celíaca,
o recomendável é procurar um médico especializado, como um gastroenterologista. E se o diagnóstico for confirmado, o nutricionista é o profissional indicado para tirar as dúvidas sobre a dieta sem glúten, os cuidados a serem tomados com a alimentação e a melhor forma de substituir os itens que não podem ser consumidos. Até a próxima! Muita gente tem e não sabe. 17 de maio, Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca. Fique atento e ouça os outros podcasts do Momento Saúde Naval.